Boa noite, galera. Hoje eu vou responder um vídeo. Eu não costumo fazer isso, é a primeira vez que eu gravo um vídeo na internet. Vou responder essa garota aqui, que ela tá falando do ateísmo, né? Que ateísmo é uma falta de... Ou melhor, tem que ter fé para ser ateu. Ou seja, tem que ter algum tipo de fé. Ou seja, falou um monte de bobagem. Então eu vou colocar o vídeo dela e vou refutar aqui algumas coisas que ela andou falando. Vamos ver junto. Olá pessoal, o tema do vídeo de hoje é ateísmo, não ateísmo e agnosticismo. O objetivo do meu vídeo é realmente fazer uma reflexão a respeito desses temas e de acordo com o que eu observo na realidade. Então, uma reflexão mais pessoal, mas eu espero que vocês compreendam e gostem dessa minha visão e reflexão. A primeira questão que eu quero tratar é sobre o conceito de ateísmo, sobre o que é o ateísmo. Se a gente for pesquisar o que é o ateísmo, seja em um dicionário ou no próprio Google, como eu fiz, a gente vai achar um conceito parecido com este aqui. Ateísmo é a ausência de crença na existência de divindades. O ateísmo é oposto ao teísmo, que em sua forma mais geral é a crença de que existe ao menos uma divindade. Então, como nós vimos, de acordo com este conceito, ateísmo seria a ausência de crença. Mas será que isso é verdade? Na minha visão, existem dois Para tipos de começar. ateus. O primeiro, que não acredita que Deus existe, que seria o ateísmo fraco, e o segundo, que é o ateu que acredita que Deus não existe, que seria o ateísmo forte. Na minha visão, um pouco suspeito, duvidoso, classificar o ateísmo fraco como ateísmo, e sendo que o segundo grupo é onde estão os neo-ateus e os antiteístas. Bom, o segundo grupo citado, o do ateísmo forte, é o que acredita que Deus não existe. Então, eles têm uma crença, eles acreditam que Deus não existe. Mas vou deixar uma pergunta para vocês refletirem. Será que a ausência de crença também não é uma crença? Será que Aí, ó. Vai começar agora a falácia. Será que a ausência de crença não é uma crença? Vamos ouvir. quando eu não acredito em algo, eu não estou necessariamente crendo em uma outra coisa? Uma pessoa que diz que não acredita que seres extraterrestres não existam, uma hora ou outra ela vai dizer que ela acredita que seres extraterrestres não existem. Então, ao meu Que? ver, a ausência de crença é, na Hum? realidade, crença na ausência. Já Nossa. É óbvio que para você crer em alguma coisa você precisa ter algum tipo de evidência, alguma coisa que você tenha pelo menos como deduzir, né? Por exemplo, deduzir que Deus não existe é uma coisa mais plausível do que alienígenas, porque, por exemplo, com a evolução da ciência nós já descobrimos que no universo existem outros planetas, outras galáxias, então a probabilidade de existir vida em outros planetas é maior do que existir um Deus, que ainda não tem nenhuma prova concreta sobre isso, né? Então vamos continuar porque já começou mal aí. o ateísmo fraco é o que diz que Deus não existe. São aquelas pessoas que não acreditam que Deus existe. Para elas, Deus não existe ou elas não conseguem acreditar em Deus. Mas será que esse ateísmo fraco não seria o próprio agnosticismo? O conceito de agnosticismo é o É, seguinte: vamos lá. doutrina que reputa inacessível ou incognoscível ao entendimento humano a compreensão dos problemas propostos pela metafísica ou pela religião. Ou seja, para os agnósticos, Deus ou questões metafísicas são algo incompreensível. Para eles, é uma incógnita. Eles acreditam que o ser humano não pode compreender e entender essas coisas. Então, é uma posição mais sensata, mais equilibrada Na e verdade, mais não. Na verdade, não. Não é que acredita que o ser humano não consegue compreender ou não essas coisas. É simplesmente aquela coisa. O cara não tá pouco se lixando se existe um Deus ou não e que só sabe que até o momento não se apresentou para ninguém, Deus algum, entendeu? Então ele vê e constata que até o momento não, mas ele não deixa de ter aquela possibilidade, de crer na possibilidade da existência. Então aí você já está deduzindo errado aí, está interpretando errado o dicionário. Vamos lá. puro, digamos assim.
Então você que se diz ateu, analise bem as suas crenças ou não crenças, de que talvez você não seja um ateu, mas seja um simples agnóstico que acha que não é possível compreender se Deus existe ou não. Mas é claro que você pode ser um agnóstico pendendo para o lado ateísta, mas você não pode ter pensamentos e comportamentos, principalmente ateístas, e principalmente ainda neo-ateístas e antiteístas. Então cuidado com isso. Você não pode ser um agnóstico e tapar os seus olhos, tapar os seus ouvidos quando alguém mostra fortes evidências de que Deus existe. Quando alguém mostra fortes evidências que Deus existe. Queria ver onde está essa pessoa, porque até hoje ninguém conseguiu provar fortes evidências que Deus existe. Mas vamos lá, eu acho que você vai ser a única que vai comprovar aí, né, querida? Vamos ver. Um agnóstico, ele acredita que não é possível saber se Deus existe ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o agnóstico seja uma pessoa racional. Então, quando alguém apresenta uma evidência boa para ele de que Deus existe, então ele não vai tapar seus ouvidos, não vai teimar dizendo, não, Deus não existe. Pelo contrário, ser racional é você questionar tudo. Então, assim, tudo bem, você pode se permitir ouvir as outras pessoas e mudar sua opinião. Isso todo mundo pode. Mas isso não quer dizer que Deus exista ou que já foi provado que ele exista. Só que às vezes o interlocutor que falou com essa pessoa que era agnóstica teve uma boa conversa, teve uma boa didática e convenceu o cara, mas não quer dizer que seja verdade. Vamos continuar aqui. Ele vai tentar compreender. Sim, ele vai tentar compreender. Essa é a principal questão. E para ser um agnóstico verdadeiro, para ser uma pessoa racional, é preciso estudar, porque infelizmente o ateísmo ele se sustenta em falácias e mentiras. E Não. Primeiro que não existe neo-ateu. Para mim só existe uma definição de ateu. Ponto final. Vocês estão falando de que existe neo-ateu como se simplesmente o ateísmo nunca tivesse tipo, existido no passado, aí de repente não existiu mais ateu no mundo e agora está vindo uma nova onda de ateus. Negativo. Ateu existe desde a época lá da Grécia Antiga, Aristóteles, Platão. Então sempre questionaram divindades. Desde que o mundo é mundo e o homem teve a razão. Então não vem com essa que não cola. Então já acaba com essa definição. Não existe neo-ateu. Então é ateu. Acabou. além de ódio, né? Mas vamos lá, vamos Falou do entender ódio. o que é o Claro. neoateísmo, se você Sempre é ainda o não ódio. ouviu falar sobre isso. O neoateísmo nada mais é do que um fanatismo religioso inverso, sim. Fanatismo religioso inverso. Olha só onde estamos indo, hein? Será que vai melhorar? Vamos ver, vamos dar risada. Que horrível e que péssimo isso. Mas é isso que é. Um exemplo típico de neoateísmo é aquela página no Facebook chamada Atea. Então, se você entrar lá, você vai perceber Tá lá. logo de cara as postagens e relacionar com o neoateísmo. Mas se você ainda não entendeu o que é o neoateísmo, é o seguinte: os neoateus são aquelas pessoas que são militantes do ateísmo. Elas pregam o ateísmo. Elas acreditam que o mundo seria muito melhor, seria muito mais agradável se todas as pessoas abraçassem o ateísmo e se fossem ateus. Na verdade, não é bem assim, tá? O ateísmo, a gente acredita realmente que o mundo seria melhor se as pessoas acreditassem em Deus, porque o que Deus trouxe de bom para a humanidade? Pelo contrário, ele trouxe fanatismo religioso, trouxe guerra, trouxe assassinatos por não acreditar em Deus. Até hoje tem gente que morre por causa de fanatismo religioso. Você pode ver pelo Estado Islâmico, por exemplo, que mata os cristãos porque não acreditam no profeta deles ou no Deus Alá deles. Então, eu acho assim, tem crimes que todo ser humano pode cometer, mas existem tipos de crimes que só religiosos podem cometer, que são esses crimes de fanatismo religioso, homem-bomba. Você não vê ateu sendo homem-bomba. Então, isso é um crime que só religiosos podem cometer. Então vamos continuar. Queimar mulheres na fogueira porque achavam que era crime que só um religioso pode cometer, né? Então vamos
ver melhor, que o mundo podia ser melhor sim, sem religião, né? Que não confere muito o que você está falando. Vamos lá. Acreditam que todo mal que existe no mundo, todo sofrimento, é culpa da religião. Não. A gente não acredita que todo o mal que existe no mundo é culpa da religião. Isso é uma mentira, uma falácia. A gente acredita que existe sim o mal. Existe o mal simplesmente porque existem pessoas más. Mas existem pessoas más e existem pessoas religiosas que cometem atrocidades por causa da religião. Ponto. Não quer dizer que o mal existe só por causa da religião. Aí você está inventando história. Não vem com essa. De fato, a religião é o ópio do povo. Eles Aí já acreditam que começou a a citar ciência Marx, matou o Deus ópio e do que, povo. portanto, Mas é o nenhuma ópio pessoa mesmo. precisa dele. Então, assim como um fanático religioso acredita que o mundo seria muito melhor se todos aderissem a tal religião dele, assim também Não, primeiro que não é religião. Para de botar ateísmo como religião. O mundo seria melhor se as pessoas fossem racionais e tivessem mais empatia uma com as outras. Isso não tem nada a ver com religião. Vamos lá. ateu, ele acredita que que o mundo seria muito melhor se todas as pessoas aderissem ao ateísmo. Então é um fanatismo religioso inverso, como eu disse. E está ficando muito difícil, infelizmente, encontrar um ateu que não seja um neo-ateu. Porque o neoateísmo ele se propaga muito bem devido aos seus argumentos, entre aspas, muito eficientes e convincentes. Mas eles só são convincentes. Lógico, como que não é eficiente? Você usar a razão, usar a lógica, vai ser sempre eficiente. A lógica sempre vai vencer o misticismo, o sobrenatural. Simplesmente isso. A simples observação do mundo à sua volta já vence. Então, é óbvio que vai ser eficiente. Ainda mais se a pessoa estudar um pouco mais, entendeu? A própria Bíblia já é uma coisa que refuta ela mesma. Se a pessoa estudar a Bíblia, já para de acreditar na hora. A maioria só lê o que o pastor pede para a pessoa marcar lá na Bíblia para ler, mas não lê a Bíblia inteira. Né? Então vamos começar a ler a Bíblia para você ver se realmente você vai continuar crendo. Vamos lá. Porque essas pessoas que ouvem esses argumentos não ouviram o outro lado da moeda. Ah, Porque esse é um costume claro dos que não, né? neoateus. Eles só apresentam um Tanto lado. Mas crente que quando existe no uma mundo e ninguém pessoa nunca ouviu o outro ouve lado da o outro moeda. lado, ouve a história inteira, esses argumentos se destroem por Difícil, viu? completo. Eles desmoronam. Bom, é muito comum Desmorona? ouvir dos Tudo ateus bem. e neoateus que eles são pessoas céticas, são pessoas racionais e que Sim, eles seguem a ciência. Mas quem será que segue isso as faz algum evidências sentido? científicas, Poderiam sim. ainda dizer eles. Mas o ateísmo não se trata de questão de fé, porque o ateísmo depende da comprovação empírica da ciência. Mas isso não Sim, faz sentido algum, porque Deus não é uma entidade natural. E assim, começou. Começou para apelar para a falácia de Deus não é algo natural. Vamos lá, vamos ver o que ela vai falar agora. ela trabalha com fenômenos naturais. E se Deus não é um fenômeno natural, então a ciência não pode trabalhar com Deus, não pode dizer se Deus existe ou não. A ciência ela é limitada. E sim, existem muitas pessoas que reconhecem essa limitação da ciência, mas ao mesmo tempo fazem isso que eu disse antes, dizendo que Deus não existe através da ciência. Se a ciência estivesse de um lado, é muito mais provável que ela estivesse do lado teísta, porque a ciência nasceu com o ocidente teísta, ela nasceu um ambiente onde haviam muitos teístas, muitas pessoas. É óbvio que a ciência vai nascer num ambiente teísta. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas que acreditam em divindades, em deuses. E o cristianismo está aí há 2000 anos, então é óbvio, né, que a ciência estava na mesma época que existe a crença em um Deus, certo? Principalmente no cristianismo. Então vamos parar de ser imbecil, né? Vamos começar a raciocinar. Estavam em Deus, e ela só nasceu devido a isso. Observe o argumento cosmológico ou o argumento teleológico, que eu já falei aqui no canal. Observe Começou. se a ciência não baseia muito bem esses argumentos. Ateus colocam frequentemente a questão da evolução, do evolucionismo, como uma refutação da religião e de todo o teísmo. Não, a gente não coloca como uma refutação de todo o teísmo. A gente só coloca de que refutando a história de Adão e Eva, simplesmente isso. E é uma coisa muito mais plausível do que a lenda do casal incestuoso que teve 2 filhos
um filho matou o outro e foi sendo vários filhos entre eles. Então, ou que você, e pior ainda, o homem veio do barro. Ou seja, não tem sentido nenhum ser criado do barro e depois o cara sai da costela, sai a mulher dele, ele faz filho com ela e os filhos vão se reproduzindo entre si. Não dá, né? Não dá pra acreditar nisso. Será que isso faz algum sentido? Se a ciência foi construída através de um processo materialista da evolução, por que crer que a mente, fruto desse processo irracional, acidental e material? Não, se você estudar, você vai ver que a mente e a evolução não é acidental. Simplesmente foi um processo que foi bilhões de anos. Não é milhões, 100 mil anos, é bilhões de anos. E é bem lento e gradativo. Então, vai evoluindo as bactérias, as mitocôndrias, começou a evoluir. E aí chegou no que é hoje. Não é assim, tipo, do nada veio a razão assim. Não, não é. Começou bem lento o processo. Compreender a realidade. E aí, vai se utilizar a ciência para responder essa também? Eu acho Sim, que não dá. já está O respondido mundo isso. racional é o que Só você esperaríamos estudar, minha caso filha. Deus exista. Um mito muito propagado Isso é pelo preguiça de ateísmo estudar. e pelo neoateísmo é que a ciência está em guerra com a religião. Mas isso está longe de ser verdade. Como eu disse naquele meu vídeo Apologética, Fé versus Razão, Ai, ai. a ciência nasceu no ocidente teísta. A ciência moderna Lógico, só se desenvolveu. lógico que ela nasceu num ocidente teísta, porque existe o cristianismo há 2000 anos no mundo. Então, vai nascer dentro da sociedade em que a gente está inserido. Se tivesse nascido lá atrás, antes de Cristo, ia ter sido criada dentro de um lugar politeísta. Ou seja, podia ser crendo em deuses como Zeus, Odin, seja lá o que for. Então, é óbvio. Enquanto tiver gente acreditando em divindade, a ciência vai estar inserida junto com esse povo. Então, é óbvio. Devido a uma insistência medieval de cientistas que insistiram na racionalidade de Deus. Então, olha que incoerente. Como é que é? O que ela fala? Ela diz que a ciência existe porque achou racionalidade em Deus. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A ciência existe justamente porque não se contenta com as explicações simplistas que tem na Bíblia e do criacionismo. Então, a religião ajudou a ciência a questionar cada vez mais as coisas. Não é que a ciência viu a necessidade de se basear na Bíblia. Negativo, foi o contrário. Ela viu que não tem como se basear na Bíblia para tentar explicar. E é por se questionar tanto as coisas que simplistas da Bíblia que acabou evoluindo a ciência. Porque os homens sempre questionam as coisas. Homens inteligentes questionam as coisas, não simplesmente aceitam coisa simplista. Então vamos começar a pensar melhor aí, minha filha. Que a religião está em guerra com a ciência. Bom, uma outra questão. Você já percebeu que os ateus, eles nunca justificam, dão bons argumentos e boas justificativas de o porquê o ateísmo é bom ou porquê o ateísmo é verdadeiro? Eles sempre falam e justificam por que o teísmo é ruim e por que ele é falso. E Sim, sempre em si. sim, o teísmo a gente não é obrigado a dizer que ele é bom ou ruim. A gente só fala, olha, é melhor você acreditar no racional, no que você está vendo à sua volta, né? Pôr o pé no chão, né? Literalmente, pôr o pé no chão, viver a realidade, do que viver numa mentira. Ficar lá tomando aquele placebo a vida inteira, achando que tipo você vai morrer, vai encontrar sua avó, sua mãe que morreu, seu bisavô que vão estar lá te esperando. Meu, isso daí é placebo. A gente só quer que a pessoa tenha o pé no chão, seja racional. Só isso, não tá querendo. Não vou te obrigar a isso jamais. Mas a gente espera que um dia o mundo evolua de tal forma que não tenha necessidade mais de acreditar em Deus, que as pessoas tenham o pé no chão e façam as coisas pensando no bem do próximo. Por exemplo, você vê que as pessoas são egoístas. Egoístas por quê? Porque elas só pensam nelas. E a própria sociedade pode melhorar se não tiver religião. Porque se ela não tiver religião, a pessoa vai acreditar que ela só tem essa vida. E ela vai lutar para ter a melhor vida possível.
ela e as pessoas à sua volta. Vai ser mais justa a vida. Porque se as pessoas não tivessem religião, elas simplesmente iam acreditar que todo mundo tem o direito de ter uma vida decente na Terra, nessa única vida que você tem. Então, por exemplo, eu não ia admitir pessoas sendo milionárias, trilhardárias, porque, tipo, foi meritocracia. Negativo. A pessoa ia... Por que a pessoa aceita isso de boa? Porque simplesmente o mundo está aqui com a religião como placebo. Colocaram como placebo as elites, criaram a religião como para acalmar a massa, porque acalmando a massa, ela vai acreditar, olha, eu estou nessa vida medíocre, porque eu sei que lá no mundo espiritual, lá no céu, eu vou ter uma coisa boa por mim. Aí vem com aquela máxima, tipo, é mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que um rico passar pelo buraco de uma agulha, camelo passar no buraco de uma agulha, um negócio assim. Pra querer dizer, né? Tipo, o cara pode ser rico aqui, mas o inferno tá lá guardado pra ele se ele não for uma pessoa boa. Então as pessoas aceitam isso igual cordeirinho. Porque, tipo, não quer. É justamente pra não ter motivo pra se revoltar contra, tipo, as elites. Então é isso. Pra mim, a religião foi criada pra controlar a massa. Simples assim, pelas elites. Vamos lá. De falácias, de espantalhos. A única justificativa que eles têm é de que a religião matou muitas pessoas, de que muitas guerras aconteceram. E não matou? Não teve as cruzadas? Como eu acabei de falar um pouco no começo do vídeo. Não teve cruzadas, não mata até hoje lá os islâmicos. Não tem homem-bomba, não teve as torres gêmeas. A gente não viu tudo isso recentemente ainda? Então, a gente tem argumento diferente de vocês. Eu nunca vi ateu indo explodir bomba, indo sequestrar avião, invadir mesquita, invadir igreja, atirando em todo mundo. Eu nunca vi. E não se esqueça, a maioria da população do mundo acredita em Deus. Então a cadeia está cheia de cristão. Então não é uma coisa que você possa dizer que a religião é boa e torna as pessoas melhores. Isso é uma falácia. Da religião. Mas o que eles esquecem de falar são das guerras e massacres que aconteceram por causa do ateísmo. Ateus podem... Tá, que guerra que aconteceu devido ao ateísmo? Pelo contrário. Só existe guerra por egoísmo e poder, só. E algumas vezes no passado, principalmente no passado, era por expansão territorial e a religião estava lá junto com o Estado para poder ir lá e oprimir a nação que estava sendo dominada. Por exemplo, o cristianismo só evoluiu justamente por causa disso, expansão do Império Romano. Então foi expandindo o Império Romano e o cristianismo foi crescendo no mundo. É óbvio, quem mais tem poder de dominação domina e a religião fica predominante no mundo. É a mesma coisa que o islamismo quer fazer agora. Quer expandir de tal forma que vai ser a predominante no mundo daqui a uns 50, 60 anos. Não vai estar muito longe disso se as pessoas não acordarem. Mas aí é um papo para um outro vídeo. Vamos lá. pessoas muito boas e moralmente corretas. Mas uma coisa é certa: quando o ateísmo é adotado como filosofia, o que acontece é uma catástrofe. Como aconteceu nos regimes totalitários, nos regimes comunistas. Agora vai falar que Stalin era comunista, então aconteceu catástrofe. Aconteceu catástrofe porque ele era canalha. Simples assim, não era porque ele era ateu. Tá? Então, não vem com esse papo. Hitler era cristão e era um canalha tão filha da puta quanto o Stalin, os comunistas. Então, não me vem com esse papo de botar a culpa no ateísmo. Isso daí não tem nada a ver com o cara ser ateu ou cristão. É porque eles eram canalhas miseráveis. Tá? Milhares de pessoas. Ateus se dizem céticos e racionais, mas eu sinceramente nunca vi nenhum argumento que, logicamente, através de premissas e conclusões, concluísse que Deus não existe. Quase sempre é a mesma história. Eu nunca vi evidências de que Deus existe, então Deus não existe. Ou então pode ser... Sim, se não tem evidência, há 2000 anos que a sua religião está aí e não tem evidência de que Deus existe. Tem tanta... Vocês brigam entre si. Existe tanta vertente cristã que não se concorda.
Então, se vocês não entram em acordo entre vocês, como é que você quer provar para um ateu que Deus existe? A própria Testemunha de Jeová, o cara que fundou a Testemunha de Jeová, falou que todo mundo ia ressuscitar e tal, na época dele ainda, que ele ainda estava vivo. Ficou lá com cara de tacho, um monte de gente acreditando que Jesus ia voltar e ressuscitar todo mundo naquela época já. Se fuderam, não aconteceu. Então, não vem com esse papo de que, tipo, que o ateu e a religião tem essa dualidade. Não é questão de dualidade, é questão de lógica. A religião não foi provada, nenhuma, conseguiu provar divindade nenhuma. Jesus era para ter voltado na época dele. Ele falava, na própria Bíblia está escrito, que para aquela pessoa que ele pregar, para os próprios apóstolos dele, que com eles em vida eles iriam revê-lo. Então, acabou, já refuta ele, não ressuscitou até hoje. E não vai ressuscitar porque é capaz até dele não ter existido. E se existiu, era uma pessoa normal. Quiçá, podia ser até uma pessoa muito boa, extraordinária. Era como se fosse o Chico Xavier da época dele. Digamos que se o Chico Xavier existisse na época de Cristo, ele seria o Cristo. Acabou. Mas não era não passava de um ser humano normal, extremamente bondoso e à frente da época dele. Só isso. De trauma, mesmo que inconscientemente, mesmo que a pessoa não perceba isso. Você já percebeu como os ateus atacam a Bíblia? Como eles questionam características de Deus? Sim, porque a Bíblia é um livro sangrento, contraditório, cheio de absurdo científico. Onde já se viu um livro? Como é que a gente vai encarar um livro que chama uma baleia que é mamífero de peixe? Não é peixe, é mamífero. Se Deus é tão inteligente, como é que ele já não deixou os homens daquela época com a ciência dessa diferença de mamífero para peixe? Onde coelho é ruminante e morcego é ave. Não dá, né? Vamos perceber que a Bíblia, por ser uma palavra sagrada de Deus, tem umas coisas meio absurdas, né? Vamos lá, isso é para não dizer o mínimo. Cobra falante, burro que fala também. É complicado. Questionam comportamentos de cristãos e ensinamentos teístas. Mas peraí, ateu nem acredita em Deus porque ele está questionando tudo isso. A gente critica a hipocrisia dos cristãos. Que vocês acreditam nessa merda toda. Por que vocês não seguem nem pelo menos as partes boas do livro que vocês acreditam? Que é amar o próximo, não cobiçar a mulher do próximo. Você vê que os que mais pecam são os próprios cristãos, cara. Então, como é que a gente não vai questionar vocês? Vocês acreditam nessa merda toda? A primeira coisa que os ateus deveriam fazer é mostrar, procurar bons argumentos e dizer por que Deus não existe. E não atacar a Bíblia. Primeiro que o ateísmo não se propõe a provar nada. Simplesmente ser ateu é que nem você mesma falou no começo do seu vídeo. É a não crença em Deus. Acabou. Não tem que provar nada. Quem tem que provar... O ônus da prova é sempre de quem acusa ou quem alega que algo exista. Então, o ônus da prova é sempre do religioso, não do ateu. O ateu não tem que provar nada, simples assim. É algo que vem depois. O ateu praticamente se revela nesse momento. Parece que ele não acredita em Deus, simplesmente porque Vamos lá. concorda com os ensinamentos bíblicos, com o comportamento de certos cristãos que realmente são péssimos. Ah lá, agora vai vir a falácia do escocês de verdade, né? Sabe como é que é, né? Tipo, aquele cara ali, tipo, faz as suas coisas erradas, trai a mulher dele, espanca a mulher dele, rouba, mas não é cristão de verdade. Né? O cristão de verdade é aquele que segue as leis da Bíblia. Aí, ó. E além do mais, eles fazem isso em uma tentativa de colocar o cristão contra a parede, de Sim, mas envergonhá-lo, de dizer como ele é vocês têm preconceituoso, que ele diz se isso, não se perceber as dificuldade. suas falhas, E isso assim como a acontece gente porque percebe eles as não têm bons nossas. argumentos. A Isso é um gente não é, fato. a gente não, o bom de ser ateu é que você pode errar e admitir que está errado e simplesmente seguir sua vida, melhorar de forma íntima, só isso. Agora não porque você vai ter um medo de que vai ter um inferno, tipo com a ameaça de você passar a eternidade no inferno. Não, a gente simplesmente vive e evolui, acabou, em todos os sentidos. Agora vocês não, vocês vivem com medo, sabe? De você
ou ir pro inferno. Só que vocês são hipócritas, porque vocês acreditam que tem um Deus te vigiando 24 horas por dia, mas na hora que tá lá se masturbando, você não acredita. Deus não tá lá te olhando, você esquece, né? Nessa hora todo mundo é ateu, na hora da masturbação todo mundo é ateu, né? Então é hipocrisia, cara. Quando vocês estão fazendo coisa errada, falando mal do vizinho, fofocando, é isso aí você não tá vendo que Deus tá te vendo, né? Você esquece também, né? Aí todo mundo é ateu nessa hora também. Então é por isso que a gente critica. É hipocrisia, cara. Isso tudo acontece, na verdade, porque o ateísmo ele não é um problema intelectual, porque há muitas evidências de Lógico que que não. Deus existe. Pelo contrário. Deus se deixa Ser conhecer. religioso é problema Mas apesar de que o intelectual. ateísmo não é um problema intelectual, é claro que o ateísmo apresenta muitas falhas intelectuais, cognitivas. Não, quem tem falha intelectual e cognitiva é religioso. Porque ele não consegue ter senso crítico naquilo que ele está lendo. Ele lê os absurdos lá e é como se fosse aquela coisa. Eu vou crer nisso daqui porque aconteceu há tantos anos atrás, tantos mil anos atrás. Só que o cara esquece que os fatos narrados ali não tá tipo há bilhões de anos atrás. É tipo 2.000, 3.000 anos atrás. Então, é, é pouco tempo falando em tempo assim relativo da evolução humana. É pouco tempo. E tipo, se 2.000 anos atrás aconteceu uma porrada de milagre igual na Bíblia, por que que hoje não existem os milagres que estão lá? Não acontece mais milagre nenhum. É a mesma coisa o cara que fala, eu vi um OVNI, não sei o que, aí sempre tem aquelas imagens desfocadas de OVNI. Por que que hoje que todo mundo tem um celular na mão, com filmadora boa, 4K e o escambau, não tá mais tendo mais nenhuma visualização de OVNI ou coisa sobrenatural? Porque não existe, simples assim. Ou se existe, ainda não foi mostrado para ninguém. Por exemplo, que nem alienígena. Alienígena, como eu falei antes, é mais plausível de existir do que um Deus. Porque, como eu falei, existem várias galáxias e é mais crível de que tenha. Agora, se eu só não acredito que alienígenas visitaram a Terra pelos mesmos motivos que a gente também não visita outros planetas. Às vezes é limitação da evolução deles. Eles não estão tão evoluídos quanto a gente, ou até mais, pode até estar mais que a gente, mas ainda não tem tecnologia o suficiente para visitar outros planetas. Entendeu? É porque a gente tem aquela ideia de alienígena que sempre vai ser mais evoluído, mas pode ser que tenha planetas que ainda tenha seres de vida que são invisíveis a olho nu, que são espécies de bactérias, micróbios. Então a gente não pode julgar que os outros planetas vão ter vida mais evoluída que a gente. Pode ser que tenha, igual seres vivos como os dinossauros viveram aqui há milhares de anos atrás. Então é isso, às vezes não estão tão evoluídos ou estão no mesmo patamar que a gente. Ainda não tem condição de viajar no espaço. Na verdade mesmo, o ateísmo ele é um problema de coração, um problema de vontade. Olha Isso, lá, vai esse falar problema, que na verdade, agora é o a falta de ateísmo coragem, porque as pessoas elas querem escolher o próprio caminho. E essa é a é consequência. O falta de ateísmo é a coragem. consequência. Pelo contrário, para você ser ateu é necessário ter coragem. Porque uma pessoa que é ateia, ela tem que abrir mão de todo esse placebo religioso, de acreditar que o que ela passa nessa terra vai ser recompensada num pós-vida, que ela vai reencontrar os parentes mortos quando morrer. Pelo contrário, isso daí que sim é covardia, você acreditar numa merda dessa. Mas o ateu não, ele tem que ter coragem de encarar a realidade, que ele só vai viver essa vida, que ele tem que viver da melhor forma possível e não prejudicar os outros. Simples assim. Isso sim é ter coragem, você admitir essas coisas. Agora, você falar que a gente não tem coragem, não tem sentido nenhum, não tem nexo que você está falando. Essa escolha, dessa falta de coragem. Uma outra questão também que eu quero comentar é aquela questão de que muitos ateus inspirados nas ideias de Ludwig Feuerbach ou também de Freud dizem que Deus, na verdade, é uma criação da mente humana. Eles dizem o seguinte: se Deus não existe, nós teremos que inventá-lo de qualquer maneira. E foi isso que nós fizemos. Mas Sim, é óbvio. Se não tem nenhuma divindade, ele foi criado por homens. Por exemplo, na época que a tecnologia não existia ou era arcaica, a pessoa não sabia explicar o porquê que tinha a mudança do noite para o dia, da temperatura,
ou tempestades, e atribuía a deuses. Eles criavam os deuses, ou seja, sempre foi assim. Então a ciência, a partir do momento que foi evoluindo, foi eliminando essas crenças em deuses e que tudo que é efeito natural é algo sobrenatural que está sendo causado. Não. A ciência conseguiu comprovar com os testes e todas as teses científicas que o que acontece tem uma explicação científica. É óbvio que até o momento não chegou a todas as explicações, mas pelo menos no nosso mundo natural aqui teve um grande avanço. Por isso que não tem necessidade de acreditar em deuses. A gente gosta de mostrar o outro lado da questão, o outro lado da moeda. O que eu digo é o seguinte: se Deus existisse, nós teríamos de inventar de qualquer maneira o ateísmo. E foi isso o que nós fizemos. Não, ela reverte, tá vendo? Ela está usando uma reversão da moeda. Não é? É o contrário. Por pessoas colocarem que Deus existe, que existe o ateísmo. Porque o ateu é como eu falei, não acredita porque não encontrou evidência suficiente para acreditar. Ou seja, não encontrou nada no mundo à sua volta que comprovasse a existência de Deus. Pelo contrário, só que corrobora com a evidência de que não existe. Simples assim. Imagine só, se o homem tivesse criado Deus, com certeza não seria o Deus do cristianismo. Claro que seria, porque se você reparar principalmente no Velho Testamento, Deus do Velho Testamento é um Deus totalmente humano. Ele tem inveja, tem ira, ele tem amor, são características humanas. Não tem nada de onipresente, onipotente naquele Deus. Pelo contrário, é um Deus limitadíssimo. Se você vê, ele pede sacrifício. Tipo, pra quê um Deus precisa disso? É uma coisa de seres humanos, cara, que para atender vaidades humanas. Então, tá mais do que óbvio que foi criado por um ser humano falho. Ainda por cima bem falho. Imagine um Deus onisciente, onipresente, todo-poderoso. Não há lugar em que você possa fugir, que você possa fazer alguma coisa sem que ele saiba imediatamente. Não, as pessoas não teriam criado um Deus assim. Lembrem-se. Então, é que existe pessoas que têm um pouco mais de inteligência do que você. E naquela época que esse Deus que você acredita foi criado, tinha gente mais ignorante ainda do que você. Então, por isso que chegou até onde a gente está, a crença em Deus. Toma essa proporção tão gigantesca. Porque naquela época era muito mais ignorante da pessoa e uma pessoa um pouquinho mais inteligente já levava na conversa o povo. Da mesma forma que você quer levar os incautos na conversa nos dias de hoje, mas é mais difícil. Porque as pessoas questionam mais e têm mais evidências do que o pessoal daquela época. Mas é isso, religião simplesmente foi criado por pessoas que eram instruídas, sendo que naquela época ser instruído era só para elite. A maioria das pessoas eram ignorantes e analfabetas. E a pessoa que estudava um pouco mais, ela pegava um pouquinho de cada deuses que ela foi conhecendo, por exemplo, dos sumérios, dos deuses gregos, e foi acoplando e criou uma religião própria, que é o cristianismo. Tanto é que você vê que tem muita lenda que é chupinhada de outros deuses, de outras religiões. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, que é a história do Noé. Então, é só você ver que tem muita coisa que está na cara que foi chupinhada. Então, não dá para acreditar que seu Deus é o original. Então, se eu for acreditar num Deus, eu vou acreditar lá nos deuses primordiais, lá que foram criados antes na civilização. Porque o seu veio depois como cópia. Que dirá, então, os deuses o Deus do Islã. Veio depois ainda do Deus cristão, uns 300 anos depois. Ateu só porque você não encontrou boas evidências que mostrem que Deus existe, ou então porque você não pode enxergar Deus. É um erro. Não dá para saber se seres extraterrestres não existem, mas muitas pessoas concordam que isso não quer dizer que eles não existam. Sim, Se um dia, como por eu falei. acaso, um grupo de pessoas descobrir e te mostrar que, na realidade, seres extraterrestres existem, então não feche seus olhos e tente negar essa realidade, essa verdade tão explícita, essa comprovação.
só porque você acreditava que eles não existiam, porque você queria que eles não existissem. Tudo bem, mas até então alienígena, como eu falei, é mais plausível de existir do que um deus. Então, muita gente que hoje diz que não acredita, acredita em Deus. A maioria das pessoas que fala que não acredita em alienígena acredita em Deus. Isso que é um absurdo. Para mim é um absurdo. Uma pessoa que acredita em Deus falar que não acredita em alienígena. Que é mais plausível de existir do que Deus. Mas você vê aí com a incoerência do cristão. Vocês têm compreendido o que eu quis dizer, a mensagem que eu quis passar nesse vídeo, e até a próxima. Tchau! Muito boa a sua mensagem, hein? Gostei de ver. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as escrituras dizem. Tá vendo? Aqui tá aquela vacina que a religião cria. Tipo, aquela coisa, ele sabe, o cara que criou a religião era um gênio pra época dele, um gênio. Então ele já criou uma vacina. Tipo, aquela história de que quando o mundo estiver perto do fim, o coração das pessoas vão se esfriar, vão começar a questionar mais. Isso é vacina. Tá aqui, ó. Vai questionar as escrituras, seguindo suas próprias ideias e desorientados, e vão ficar desorientados. Isso aqui é um medo, porque o cara que criou a religião, ele sabe que desde aquela época tinha gente que questionava. Então a religião está fadada a acabar um dia. Não digo que vai ser rápido, mas um dia é capaz de não existir mais religião porque não vai ter mais necessidade disso. Lamento te dizer isso, cristão, mas isso vai acontecer um dia. Talvez não seja daqui 10 anos, ou melhor, 10 anos não, 100 anos, pode ser que seja daqui 300, 500 anos. Mas infelizmente vai acabar, cara. Lamento te dizer isso. Até mais, galera. Boa noite. Fui.